Vamos supor que queiramos julgar qual é a experiência das pessoas que trabalham na Khan Academy. Podemos começar esse estudo olhando para a média aritmética dos anos de trabalho de cada pessoa na Khan Academy. Como é uma população pequena, teremos apenas 5 pessoas trabalhando, podemos usar todos os dados para analisar. Vamos organizar aqui uma pequena tabela na qual temos os anos de experiência na Khan Academy. Uma pessoa tem experiência de 1 ano, a outra pessoa tem experiência de 3 anos, existe uma que tem 5 anos de experiência, outra com 7 anos e uma bem mais experiente com 14 anos. Para estudar a média aritmética desses valores, já que estamos falando de toda a população, seria a média aritmética populacional, nós temos que obter a soma de todos eles e dividir por 5, que é o número de elementos. Representando aqui por meio de uma somatória, nós teríamos a somatória com i iniciando em 1, indo até o número de elementos, que é 5, de todos os termos xi, ou seja, eu vou somar o primeiro, depois o segundo, até chegar no quinto, e tudo isso dividido pelo número de elementos, que aqui é 5. Traduzindo isso, nós teríamos o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 e mais o x5, tudo isso dividido por 5. Esse é o cálculo da média aritmética. Substituindo os valores e fazendo as contas aqui com a ajuda da calculadora, nós vamos chegar, então, à média aritmética populacional. Vamos somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 e mais 14, e o resultado de tudo isso será dividido por 5. Eu tenho exatamente 6, então a média aritmética do tempo de trabalho de quem atua na Khan Academy é de 6 anos. Mas vamos trabalhar com outra questão. Como os dados estão, em termos de distância, organizados em torno da média, que é 6? Para obter uma informação sobre isso, nós vamos usar a variância. Nesse caso, a variância populacional. Populacional, porque estamos falando de todos os elementos da distribuição e não apenas de uma amostra, de um subconjunto. A variância é indicada pela letra sigma minúscula elevado ao quadrado, e ela é obtida através da distância de cada elemento até a média e depois elevando ao quadrado, somando e dividindo pelo número de elementos, ou seja, a média deles. Em outras palavras, para o elemento 1, vamos fazer 1 menos a média, que é 6, elevar ao quadrado, mais, agora tudo de novo para o 3. 3 menos 6 eleva ao quadrado, mais 5 menos 6 eleva ao quadrado, mais 7 menos 6 eleva ao quadrado, e mais 14 menos 6 eleva ao quadrado. E tudo isso dividido por 5, porque temos 5 elementos. Fazendo as contas, aqui temos 5 ao quadrado, 25. Na verdade, menos 5 ao quadrado, 25, mais 3 negativo ao quadrado, 9, mais 1 negativo ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1 de novo, mais 14 menos 6 dá 8 ao quadrado, 64, dividido tudo por 5. Vamos fazer a conta. E lá vai. Então, temos aqui 25 mais 9 mais 1 mais 1 e mais 64, tudo dividido por 5, o que vai me dar 20. Então, aqui temos
20. Então, a média dos quadrados das distâncias de cada termo até a média é 20. Nós escrevemos aqui acima, por meio de uma somatória, a média da população. A ideia agora é escrever a variância populacional de uma maneira parecida. Vamos analisar como ficaria, então. Numa população, a variância populacional é igual a... Se você observar, temos uma somatória com um certo padrão. Então, o resultado é dividido pelo número de elementos. Então, eu já vou colocar aqui a barra da divisão. O denominador vai ser n, que é o número total de elementos da população. O numerador vai ser, então, a somatória de todos estes termos. E estes termos são exatamente o quê? Cada elemento da distribuição, então eu vou colocar como xi, vai ser o x1, x2, menos a média populacional e depois elevados ao quadrado. E o i, o índice do x, o i, vai de 1 até n, que é o número de termos, ou o número de elementos da população. E o que esta fórmula quer dizer? Vamos retomar. Está dizendo que, para obter a variância populacional, você pega cada termo da população, cada elemento, cada número que faz parte da distribuição, dele você subtrai a média populacional, essa aqui é a média populacional, eleva ao quadrado. Então, você fez isso para um certo termo, marca lá. Adiciona com, faz de novo para o próximo elemento, faz de novo para o próximo, até esgotar todos, e o resultado desta soma você divide pelo número de elementos que tem a população. Esta é a maneira de calcular a variância populacional. Aproveite, estude bem, até o próximo vídeo.